primatas! Eu tô preparando várias séries para postar aqui no canal, mas conforme eu tô montando os roteiros, tô me dando conta de que tem vários conceitos de física que precisam estar bem claros antes de todo mundo poder entender esses vídeos. Então eu vou fazer vários vídeos aqui apresentando esses conceitos que também vão ser muito úteis para quem tá estudando física aí, mas que são programados para que todo mundo possa entender do que eu tô falando. Então vamos conversar um bocadinho? A física é o estudo dos comportamentos fundamentais da natureza. O objetivo da física é entender como a natureza funciona nos detalhes mais primitivos. A gente não quer só saber que se eu soltar esse controle ele cai. A gente quer entender o que é que faz esse controle cair. É uma propriedade do nosso espaço? É a forma dele? É alguma coisa inerente ao controle que faz ele ir em direção ao chão? Então a física é a nossa forma de tentar entender essas propriedades e esses comportamentos mais primitivos desse mundão, dessa natureza que nos cerca. Ficou horrível esse mundão, eu não sei por que eu falei essa palavra. Para poder fazer esse estudo antes de qualquer coisa, a gente precisa estabelecer os nossos referenciais. O que isso significa e por que é que a gente precisa fazer isso? Escolher um referencial significa você dizer em relação a quem você estava parado no momento em que você fez essa medida. E agora já tem gente comentando aqui embaixo que é um absurdo eu definir isso de uma forma tão simplória. Calma, lembre-se que esse vídeo aqui é de divulgação científica, a gente tem que ir devagar, passo a passo, ok? Imagina que eu quero falar para alguém onde esse controle está antes de eu soltar e onde é que ele foi parar depois que eu soltei. Não caiu no chão, fiquem tranquilos, tem um travesseiro aqui embaixo, eu jamais largarei meu controle no chão. Como é que eu posso falar isso de uma forma que uma outra pessoa entenda? Primeiro eu preciso escolher uma régua. Eu vou definir isso aqui como a minha régua, ok? Agora eu preciso também falar como é que essa minha régua está. Porque olha só, se ela estiver desse jeito aqui, eu vou ter uma medida. Se ela estiver desse jeito aqui, eu vou ter uma medida diferente. Se ela estiver desse jeito aqui e assim por diante, eu posso colocar ela de infinitas formas aqui e obter infinitas medidas diferentes. Então eu preciso dizer como é que essa minha régua tá. E é aí que eu vou estabelecer o meu sistema de coordenadas. Nesse caso aqui eu vou dizer o seguinte: a minha régua tá parada em relação ao meu estúdio, que na verdade é o meu quarto, e que ela está exatamente de pé em relação ao chão. Eu acabei de definir então aqui o meu sistema de coordenadas. Nesse caso aqui, eu não estou fazendo aquele sistema clássico que a gente costuma ver nos colégios, em problemas de física, que você define um eixo para cá, um eixo para cá e um outro eixo para cá. Por quê? Porque nesse caso aqui, para o meu sistema, a única coisa que importa é a queda. E a minha queda só acontece nessa direção aqui. Eu não tenho por que fazer medidas para cá e nem para cá. Então eu só vou estabelecer esse meu eixo aqui. E agora, olhando esse meu eixo aqui, essa minha régua, você já consegue me dizer a posição que esse controle está agora? Não, né? Tá faltando uma coisinha aqui, né? Tá faltando eu te dizer para onde é que esse meu sistema de medidas está crescendo e para onde é que ele está caindo. Como é que a gente faz isso? A gente faz o que a gente chama de definir o zero dos meus eixos, ou escolher a minha origem. Nesse caso aqui, eu vou escolher a minha origem como sendo, vai ser esse ponto aqui. Eu vou marcar aqui de vermelho para a gente poder identificar quem é a origem. Então tá aqui agora, a gente já sabe que esse aqui é o meu zero. Só que eu ainda preciso saber para onde a minha medida cresce e para onde ela diminui. Porque ela pode estar crescendo para cá ou crescendo para cá. Isso é o que a gente chama de orientar os eixos. Por quê? Porque se eu tô com o meu controle aqui, eu sei que ele tá na posição 0, mas eu preciso saber quando ele vem para cá, se ele tá indo para, sei lá, para mais 10, para mais 20, ou se, na verdade, daqui para baixo aqui é o meu mais 10, meu mais 20. Eu poderia fazer isso? Poderia. Tudo depende do sistema que eu tô estudando. Nesse meu caso aqui, vai ser mais conveniente para mim fazer o seguinte: eu vou definir o ponto 0 com o ponto que toca o chão. Por quê? Porque eu sei que quando eu soltar o controle, ele vai parar no chão, ele não vai passar do chão. Então, para depois eu poder fazer as contas e isso ser mais fácil, é bom para mim que o ponto 0 seja o chão, porque aí depois eu só tenho uma medida lá de onde ele começou, menos o chão. Então assim, zero é fácil de fazer conta com ele, né? Eu poderia fazer do jeito? Poderia. A gente sempre tem que usar aquilo que for mais conveniente pro nosso sistema. Nesse meu sistema aqui é mais conveniente que o zero esteja no chão. Mas digamos que quando eu soltar isso aqui, tem uma mesa no meio do caminho. É mais conveniente então que eu coloque o meu ponto 0 nessa mesa. Ou seja, isso aqui é variável de acordo com o que for mais conveniente pro sistema que você está estudando. Então se você está resolvendo um problema de física, é importante você encontrar qual referencial vai ser mais útil para você naquela conta que você vai fazer depois. Depois disso eu preciso também de uma unidade de medidas. Eu preciso definir que é essa posição aqui. Tá vendo? Tem vários traços, mas eu não sei. Esse aqui é o que? 1 milímetro, 1 centímetro, 1 decímetro? Não sei. Eu vou usar aqui então a minha régua. Eu falei sobre isso com detalhes no meu vídeo chamado Você é Maior e Menor que Pensa. Eu vou linkar ele aqui no final. Não precisa se preocupar que não vai comprometer seu entendimento desse vídeo aqui, mas é importante que você assista depois, ok? Então agora tá tudo definido. Esse aqui é o meu zero. Minha unidade de medida vai ser centímetros e meu eixo está orientado para cá. O que isso significa? Que começa aqui minha medida e para cá ela cresce. Se alguma coisa andar de cá para cá, ela diminui. Se andar daqui para cá, ela cresce. Nesse caso aqui, então, a gente pode dizer que sempre que vai para cima está crescendo, quando está indo para baixo está descendo. Mas, como eu já falei, se fosse mais conveniente, eu poderia fazer isso aqui. Então, a partir de agora, meu sistema de coordenadas está orientado para baixo, o zero começa aqui e aqui, aquilo que está indo para cima está diminuindo
e aquilo que está indo para baixo está aumentando. Mas esse meu sistema aqui vai ser mais conveniente que eu oriente da forma tradicional que a gente está acostumado. Para cima minha medida está aumentando, para baixo minha medida está diminuindo. Mas independente de qual seja o problema que você vai resolver, você tem que escolher o seu referencial. E agora você já sabe o que isso significa de uma forma bem resumida. Escolher sua régua, definir quem é seu zero e orientar os seus eixos. Agora, e se a gente quiser medir a velocidade com que esse controle cai na direção do chão? Aí a gente também precisa escolher um relógio. Mas sobre isso a gente conversa no domingo que vem. Muito obrigado a todos que apoiam meu trabalho. Se quiser se tornar um apoiador também, visite apoia.c/primatafalante. Abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Primata mongol, você esqueceu de falar que o seu referencial tem que ser inercial. Você simplificou demais esse conceito tão importante da física. Você devia ter mais cuidado na hora de falar desses conceitos para não falar besteira. Se você estudasse álgebra tensorial, você ia ver que não precisa de nada disso.